pouco, se vier um infarto fulminante, uma doença como a que passou, né? Tivemos aí a pandemia. Ah, misericórdia, Senhor. Só Deus mesmo para nos guardar. Então, tudo tem um tempo determinado. Enquanto temos tempo, vamos aproveitar o tempo, tá? Existe aqui na palavra de Deus conselhos sobre isso. Tempo. Não percamos tempo. Tempo é perigoso. Daqui a pouco não haverá mais tempo. E aí? Como vamos ser achados? Irrepreensíveis, livres, libertos, aptos ao céu, ao reino, ao chamado do Senhor Jesus? Vinde benditos de meu Pai? Ou não? É sério. Muito sério. É muito real. Muito palpável. Palpável. É a nossa realidade. Vamos despertar para aquilo que realmente importa. Deus é a verdade. Deus é a vida. Deus é o caminho. Não existe outra forma de conhecer a Deus através de sua palavra. O Senhor Jesus é a palavra, é o verbo encarnado, vivo. Por que nós falamos vivo para sempre? Porque ele era, ele foi, ele voltou a ser para sempre. E ao enviar a sua presença, o Espírito que adentrou a nossa mente, que é tipo do coração, hoje testifica com o nosso Espírito somos filhos de Deus. Por causa do arrependimento, ao conhecer o propósito, ao conhecermos a história, o fato que o Senhor Jesus um dia esteve aqui da parte de Deus, o Filho de Deus, para salvar os judeus, os israelitas, os hebreus, né? Também, através de Abraão, se estendeu a nós a bênção de Deus. Não é complicado de entender, não. É complicado para quem nunca ouviu falar, não tem noção nenhuma de história bíblica, mas se todos quantos estão ouvindo, que ainda não têm entendimento, virem a palavra de Deus, estudar, ouvir mensagens, cultuar, congregar, estudar, que era assim com os judeus. Moisés dizia, ó, digam aos vossos filhos, né, como que dizendo assim, para instruírem, todos, como que todos os dias sentarem à mesa, né, examinar as escrituras, cultuarem ao Senhor, falar daquilo que o Deus de Israel estará a fazer, está fazendo e haverá de continuar, porque Deus ele é Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Aleluia. Ah, meus irmãos, perdoem fugir um pouco aqui da palavra, mas tudo envolve a palavra, né? Eu havia prometido que a gente ia ler, comentar, conversar e, oxalá, tomara Deus que este conteúdo abençoe a sua vida, tanto quanto tem abençoado a minha. Tem sido muito enriquecido da graça por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus está movendo, por aquilo que Deus está doando a mim, pela graça, a fé, o temor, a vontade de orar, a vontade de gravar esses vídeos. Gente, eu sou muito tímido, eu sou tímido sim. Talvez alguém vai dizer que não, que você é sem vergonha, que você é um cachorro, né? Desculpa a expressão, brincadeira, tá? Com todo respeito. Mas eu não sou tímido no dia a dia, com aqueles íntimos, com os amigos, parentes, familiares, minha filha. Porém, para tal coisa eu sou tímido sim. Mas eu senti essa necessidade de compartilhar esses momentos que o qual Deus tem me permitido de ler, de estudar, de compartilhar. Porque vidas são alcançadas através do ouvir
falar, tu vê aquilo que os servos têm a testemunhar. Não sou perfeito, tenho minhas crises, ou seja, tive, tomara que eu não venha a ter mais. E se vier a ter também, vou recorrer ao Senhor e ver o que pode ser feito. Que a palavra diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Não se esqueça disso. Você que está caído, prostrado, o levantar é do Senhor. Se você está triste, arrependido, erga os seus olhos aos céus. Clame ao Senhor o poder de filho. Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me a mim. Tira-me desta situação, desta escuridão, desta fraqueza. Renove em mim a alegria da salvação. Amém? Em nome do Senhor Jesus, faça isso. Já estamos terminando. A idolatria, eu acho que é tão aqui, né? A justiça pela fé é o assunto da epístola. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Então está falando dos dois povos, tá? Povo de Israel, povo gentil, grego, as demais nações. De ambos os povos fez um. Tem uma profecia assim. De ambos os povos Deus fez um. Tá? Uniu em Jesus, o seu sangue. Amém? Então, gente, não vamos ficar preocupados. Porque antes era só Deus se revelando aos profetas. Daí vem o tempo de Cristo se revelando aos apóstolos, dando essa missão para que vão e preguem o evangelho, batizem nas águas e tornem todos em discípulos, seguidores, em aptos ao reino dos céus. Amém? E aí agora vem o tempo do Espírito Santo. Deus conosco, Emmanuel, o ajudador, o consolador. Eu vou para o Pai, mas não vou deixar lá órfão. O Senhor Jesus falou, vou enviar, pedir rogar ao Pai, o Pai vai enviar outro igual a mim, da minha parte. Ele testificará de mim, falará de mim. Então, gente, o Espírito Santo está trabalhando nos corações de forma espiritual. Não é físico, não é visível, é espiritual. O reino de Deus já está implantado desde que o Senhor Jesus consumou na cruz. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus não deixariam. Mas foi preciso morrer para que o reino celestial viesse a ser uma realidade na vida de todos quantos tiveram contato com o Evangelho, deram ouvidos, entenderam e hoje vivem internamente o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade para os cristãos, para os crentes, para os servos, para os filhos do reino, os filhos de Jesus, os filhos da conversão, os filhos do novo pacto, da nova aliança do sangue. Não que os demais do passado estão, não, de forma alguma, estão descansando, aguardando o quê? O meio vir, aquele que é o Filho retornar. Porque o Pai esteve, está, o Filho esteve, está, o Espírito Santo permanece. Agora, no nosso tempo, o Filho está com o Pai no céu, intercedendo por nós, talvez trabalhando como pedreiro, ou engenheiro, ou arquiteto, ou mestre geral de obra, dizendo, construam, que essa aqui é para a família tal, essa aqui é para a família tal, esse cantinho aqui é da família tal. O que eu estou querendo dizer com isso, simplificando? Que o Senhor Jesus, ele prometeu moradas no reino celestial. E o que Apocalipse fala? No reino celestial, rios de ouro, rios de água viva. A árvore da vida estará à nossa disposição, nosso usufruto, para como nosso alimento. Gente, é tanta informação que é só pela fé para crer. Mas como é que eu vou ter fé, irmão? Como é que eu vou ter fé? Como é que eu vou ter fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não é o meu falar da palavra de Deus que vai te
te dá total entendimento. Não, você precisa se dispor a mergulhar, a se dedicar à palavra de Deus, à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Você vai começar a ver coisas que o Espírito Santo vai ditar no seu coração, tá vendo? Como vale a pena se dedicar, buscar entender. Gente, a nossa maior riqueza é o nosso conhecimento. Eu creio pela fé que quando passarmos dessa vida para outra vida, nós vamos levar conhecimento só. Ah, mas eu vou ficar estagnado, paralisado nisso daí? Congelado? Não. Não creio. Creio, não creio, não creio, não creio. Não creio, gente. Tudo que a mente pode alcançar é o limite, é anotar na nossa limitação, é aquela que a gente conseguiu, onde até a gente conseguiu alcançar para crer, para entender. Mas há muito mais. Uma infinidade de descobertas que Deus tem para nós na ciência, celular, internet. Pense nisso. Ah, Senhor, como é bom meditar. Se voltar para as coisas do Senhor, para a tua palavra. Um universo de informações para o nosso bem. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Vamos lá, idolatria, verso 18. Idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Injustiça dos homens. E injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Tá vendo? O engano. O enganador, ele faz isso. Ele quer converter a verdade em mentira, a justiça em injustiça. Como que dizendo, cadê Deus? Por que permites isso? Gente, é normal termos essas preocupações, mas não é normal darmos certeza a Satanás, a mentira, ao engano. Não é normal. Isso aí é uma rendição ao mal, às trevas, à mentira. Vamos buscar conhecer a verdade, a luz da verdade. Vamos buscar andar na luz para que possamos ver exatamente, de fato, a realidade. Amém? Deus te abençoe. Deus abra os teus olhos da fé, teu entendimento da fé, os teus ouvidos da fé. Que você possa digerir bem isso aí. Aprender, discernir. Porque porquanto que de Deus se pôde conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha, por exemplo, o Senhor Jesus, ele tem um apelido, ele é intitulado como o Sol da Justiça. Agora vamos para o sol que Deus nos deu. Ele traz o que é vida, calor, clareza. Amém? Ilumina o dia. Andamos de dia. Sermos filhos da luz. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, é um eterno poder de Deus. O primeiro homem, até os nossos dias, desfruta, se beneficia da luz do sol. E Jesus Cristo como sendo a luz do mundo, hein? Pare e pense. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Deixa eu ver isso aqui mesmo. Portanto, tendo conhecido a Deus, tá vendo? Está falando do rebelde. Não glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Perigo negligenciarmos o chamado, o convite. Meus irmãos, é muito bom ter pouco, estar em paz com o Senhor, que desejaram muito perder de vista a porta, o caminho. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Vendo? Deus é espírito. Eu não posso adorar a Deus através de uma foto, de uma imagem. Todo respeito aos que pensam que é possível. Mas busquem ter uma experiência em oração, em joelhos, em espírito. Pede a Deus, Pai, em nome do seu Filho, que permita você ter essa experiência. Mas, pessoal, você vai conseguir mais facilmente através da palavra. Hein? E mudaram a glória do Deus. Você que não tem leitura, não tem ciência do ler, do saber, você pode pedir alguém para baixar uma Bíblia online para você. Uma Bíblia, aplicativozinho de Bíblia, áudio Bíblia, alguém que leu a Bíblia e que você possa ouvir, um Cid Moreira, algum outro personagem. Tá? Fica a dica, hein? Deus abençoe. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Tá vendo? Como Deus ele não tem acordo com o pecado, com mentira, com morte, com trevas, ele dá as costas. Mas é complicado. Vamos conversar mais sobre isso depois, com calma. Vamos ver se a palavra vai nos trazer algo ligado a este assunto. Pelo que também Deus entregou às consciências de seus corações. Por quê? Os seus corações por quê? Porque partiu da pessoa querer. A pessoa tem livre-arbítrio. Se ela quer, amém. Deus ele está de braços abertos, mão estendida. Mas se a pessoa não quer, Deus não vai obrigar como o pai do filho pródigo. O filho pródigo desejou ir. O pai deixou ir. Talvez o pai tenha apelado, o Senhor Jesus falou coisas assim. Não, mas estava decidido, definido. Entende? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Meu Deus. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Quem é a criatura que induz o engano? Que é bendito eternamente, amém. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Está falando do ídolo, da imagem, ou da. Sim, mas quem está por trás disso? Que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tá vendo, gente? A gente colhe o que planta. Se a gente deseja e lança a mão ao pecado, o resultado não é bom. Arrependimento, dor, sofrimento, vergonha. Lembra quando Adão ele comeu do fruto com Eva? Deus tinha o costume de toda tardezinha, a palavra fala que é tardezinha, ia lá ter com Adão, bater um papo, saber, ei Adão, como é que tá as coisas? Conseguiu fazer o que hoje? Botou nome em quem? Hoje o que você aprontou aí, filho?
Mas nesse dia que Adão cometeu o erro, Adão se escondeu. Deus, Adão, Adão, onde tu estás? Me escondi. Por que se escondeu, Adão? Eu estava nu. Quem disse que você estava nu? Comi do fruto aí, mulher caiu aí no erro aí, e eu caí junto com ela. Ô Eva, o que houve? Ah, a serpente me enganou. Serpente! Aí Deus ali, ele precisa, né, dificultar as coisas. E aí ele diz que a mulher teria dor de parto. E o homem, ele comeria o pão do suor do rosto. Ou seja, agora vai ter que trabalhar muito, sustentar sua família. Vai ser difícil. Mas desenrolar pra cá, né? Herdamos os prejuízos aí com Adão. Mas tudo bem. Aí que a gente precisa estudar para entender. Lá para cá foi só perrengue. Até Jesus vir. Até Jesus chegar nas nossas vidas. Agora tá fácil, tá suave. O fardo é leve. Tem perrengue? Tem, mas aí fica difícil, fica fácil de administrar. Porque o que a gente tem em mente? A gente tem em mente que o fim vai ser melhor do que o começo. Amém? Vamos lá. Verso 28. E como eles se importaram de ter conhecimento, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, está vendo, gente? Estes tais foram separados de Deus, porque Deus não tem acordo. Deus ele é santo, importa que sejamos santos. A palavra diz que é sem santidade. Perdão, sem santidade é impossível agradar ao Senhor. Bem, então, que é santidade? Quem roubava não roube mais, quem cobiçava não cobice mais, né? Quem tinha depressão já pensando bobagem, besteira, já afasta, sai de ré, Satanás. Em nome de Jesus. Está repreendido no poder do sangue do Senhor Yeshua. Senhor Jesus, perdão. É que no meu particular com Deus eu gosto de falar Yeshua, Senhor Yeshua. Mas não se preocupe com isso não, isso aí é coisa minha. Gosto de chamar. Ah, mas não é original Jesus Cristo? É, traduzido. Eu que gosto. Licença, perdão. Verso 29. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores e soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, fiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também consente aos que fazem. Está vendo, meus irmãos? Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que rejeitaram a Deus, mesmo tendo conhecido, não foram capazes de prosseguir, se deixaram enfraquecer, se deixaram se deter no caminho. Ou seja, se rebelaram. A rebelião é algo muito sério. E Deus, ele é intocável, incorruptível. Não tem como. Então, isso aqui se tornaram perdão pela expressão, resumindo
o término aqui do primeiro capítulo de Romanos. Se tornaram filhos da mentira, do engano, do erro, filhos das trevas. Vejam bem, ó. A partir do verso 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Tá? Ó, questão de processar isso aqui. Não tem como. Qualquer um desses detalhes aqui, maldição aqui, qualquer um desse pecado aqui, empecilho, pedra no caminho. Cuidado. Tá? Terminamos aqui então o primeiro capítulo de Romanos, com a bênção do Senhor nosso Deus. Nos emocionamos, nos preocupamos, choramos. Falando de mim, espero que você também tenha se emocionado comigo. Não que eu. Tá? Questão espiritual mesmo. Tá? Se você sentiu a alegria da salvação, o perdão, o consolo, o ânimo, o renovo, dê glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te preserve, Deus te conserve, Deus te prospere no conhecimento, na graça, na fé. Em nome do seu Filho de amor, o nosso Deus Salvador, o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio para nós no nosso tempo. Tá? Cumprir com todo o propósito de Deus. Ele está abençoando muito Israel. Está abençoando muito os gentios. Está abençoando muito um povo que se chama pelo seu nome. E através desse povo ele está se revelando a muitas vidas para que também venham conhecê-lo. Se renderem aos seus pés e receberem o perdão, a libertação, a salvação. Em especial no sangue do Senhor Jesus. Pelo poder do seu sangue. Tá? Vamos estudar a respeito de sangue. Entendeu? Vamos entender que a vida estava no sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão, não há perdão de pecados. O Senhor Jesus, ele foi o último sacrifício. Não há necessidade de nenhum outro mais. Porque todos quantos foram depositados no altar, ao esbarrar nele, pararam, acabaram, cessaram. Ele passou a ser o último, suficiente sacrifício diante de Deus para com as nossas vidas, em favor das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Finalizando aqui, vamos orar, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado pela oportunidade que nos foi dada e que o Senhor prepare momentos mais como este para desfrutarmos, vivenciarmos, para o crescimento, amadurecimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te preserve, Deus te ajude.